Salve, turma! Tá começando mais um vídeo especial aqui no Camisa 12. Bem-vindo, você já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Fixado aqui no primeiro comentário está o link da KTO para você se divertir na Série B, na Série A e em todos os outros campeonatos que tiver aí mundo afora, kto.bet.br. Esse é um vídeo que eu não queria levar esse assunto para o pós-jogo, porque nosso pós-jogo, se for amistoso entre Galo e Tuiutaba, ele vai ter 30 minutos. Se eu fosse colocar esse vídeo aqui, seria 4 minutos. Tem um senhor aqui, não sei se é Elbert, que ele fica bravo quando o pós-jogo é longo demais. Então, primeiro que eu preciso destacar hoje é mais um desabafo do Fael torcedor. Eu sou jornalista também, porém hoje é mais um desabafo do torcedor, que é sobre o assunto que está hoje na boca do atleticano, mesmo fora da bolha da internet, que é a questão da relação SAF e associação. É meio estranho, né, você ter SAF e associação, dois lados em um mesmo clube de futebol. Mas tá bom. O Otterosport, eu tô 16 anos no Camisa 12, a gente completou em maio 16 anos. E eu estou há 10 anos no Otterosport, teve um tempo de Band, Golaçô, Rádio Transamérica, Rádio da Massa, Super Esportes e tal. E isso fez com que, onde eu pise em Belo Horizonte, de certa forma, Minas Gerais, já aconteceu em outros estados e no exterior, de pessoas pararem para um assunto só. Galo. Eu posso estar num rolê que o assunto é política, a pré-estreia do Quarteto Fantástico, todo mundo falando daquilo ali, aí chega e vira Galo. Então eu estou falando aqui não só o meu, eu vou falar do meu sentimento, pode não ser o seu, a caixa de comentários está aqui para você compartilhar o seu sentimento conosco, mas o meu sentimento bate muito com o que eu tenho visto nas ruas, carro de aplicativo que eu entro, táxi, padaria, supermercado, todas as coisas. Turma, e amanhã eu vou estar no pós-jogo do Bolívar também. O Bolívar me chamou, 8h45 por aí, a gente está entrando ao vivo lá. Eu faço o pós-jogo com o Bolívar, depois faço o pós-jogo aqui, então deve demorar um pouquinho, como sempre demora o nosso pós-jogo aqui do Camisa 12, né? Vamos lá, Fael, qual é a sua relação com SAF e dirigentes no Atlético? A mesma que foi com Sete Câmara, Daniel Nepomuceno e um pouquinho de Alexandre Calil, que eu trabalhei lá na Bandeirantes, porém não era tão opinativo assim sobre essa parte em relação a Alexandre Calil. Algo muito pesado que eu acho eu acho não, eu errei a mão, mas que eram outros tempos, outras formas de você usar a rede social, a gente ia mais pros caralho e tal. Era um post sobre Alexandre Calil, que eu, no Camisa 12, depois da goleada sofrida para o Cruzeiro no final de 2011, que eu falo, Alexandre chegou carregado em 2008 e devia chegar hoje na sede debaixo de ovos lançados pela torcida. Era realmente mais punk, assim, né, as críticas e tal. Com o Daniel Nepomuceno, é um cara que eu devo muita gratidão, porque me ajudou num período muito difícil de trabalhar, e ele me deu esse trabalho. Eu trabalhei fora, né, não teve foi antes do período dele assumir como presidente do Atlético, como vereador. Eu prestei serviço ali em trabalhos de internet, relação de página do Facebook dele e tal. E o dia que entrei no Otterosport, passei as senhas, entreguei e não tive mais relação. E no fim do mandato dele ali, teve um desgaste muito óbvio por causa das trocas de treinadores, diretores e tudo mais. E no Sete Câmara foi muito difícil realmente esse período. Atualmente, as únicas mensagens que troquei com Rafael Menin, foi convidando para o Cachorrada Podcast. As únicas vezes em que procurei Ricardo Guimarães foi através de terceiros, convidando para o Cachorrada Podcast. Não obtive sucesso nenhum deles. E com o Rafael Menin também através da secretária. Fora isso, não tenho contato direto com eles, somente com assessores, seja Rivelli, seja Domênico Beren, Fabrício, assessores do clube, pegando informações então de forma oficial ali da instituição. Porém, se eles estão hoje como donos do clube, é óbvio que eu vou falar sobre o trabalho deles, a administração deles. Eu não vou falar de Alexandre Calil, que saiu há 11 anos, eu não vou falar do Daniel Nepomuceno, que saiu em 2017, pelo menos há 8 anos, 7 anos aí do Atlético. Eu não vou falar do Sérgio Sete Câmara, que saiu oficialmente, né, no final de 2020. Eu vou ter que falar de quem é dono do Atlético hoje. Não é perseguição, não é porque eles têm esse pensamento X na vida, é única só sobre a relação deles com o Atlético, tá certo? E
eu acho que esse é o papel do comunicador. Eu não quero ser lembrado do futuro, porque não é só o que você vive hoje, é o que vão lembrar, né, quando o Faelzinho já não estiver mais aqui, mesmo que ele seja vivo, mas não esteja trabalhando mais em relação ao Atlético, como alguém que não falou o que queria, como alguém que ficou em cima do muro, como alguém que deixou, às vezes, sentiu até que não era o melhor para o Atlético e deixou de falar. Até porque a imprensa, parceirona para mim, é assessoria de comunicação. Tá? A imprensa tem que, quando acha que algo não está correto, tem que questionar, tem que opinar. Sim, é papel da comunicação. E, aliás, me alegro muito de participar do Alterosa Esporte, que mesmo sabendo tudo o que ia acontecer com o Sete Câmara, e aconteceu com o troféu Tele Santana vazio, sem nenhum atleticano, sem a gente conseguir entrevista exclusiva, N coisas que aconteceram, ela permitiu que eu falasse. E tudo que Leopoldo Siqueira sempre me falou foi: arque com o que você falar. Se você acha que é o correto, fale, mas sempre arque com as consequências. Aqui a gente não vai te vetar e te proibir de nada. Fico muito feliz com esse posicionamento do Alterosa Esporte, e esse é o posicionamento do Camisa 12 também. Algo que sempre digo e repito, é o grande problema do Atlético, que ele não sabe se comunicar com o torcedor. Ele precisa sempre enfatizar que não é rede social, essa turma sabe comunicar muito bem, né? O Galo nunca luta sozinho, essas campanhas assim, então, show de bola. Eu estou falando a forma como a instituição tem se comunicado, e eu espero que esse vídeo deixe isso claro. Fael, mas você não acha que a torcida está batendo demais? Não. Galera, esse vai e vem, essa montanha-russa faz parte do futebol. São os mesmos dirigentes que a gente fazia memes de que nessa casa é proibido falar de Rubens Menin, foram para a arquibancada, foram idolatrados, o vovô e tal, se cuida e tal. E quando você acha que a administração não está legal, teremos críticas. Ao assumir a SAF, você sabe que além do ativo que você adquire, dos perrengues do futebol, das decisões que você tem que tomar, existe a relação torcida também. Aliás, esse foi um dos pontos positivos colocados quando os R's adquiriram a SAF atleticana, que eram atleticanos e conheciam bem essa torcida, né? E basicamente tudo que eu cobro, principalmente na televisão, já que aqui a gente faz muito pós-jogo, que relata o que aconteceu com a bola rolando ali, eu uso aspas do que foi dito pelos empresários que adquiriram a SAF atleticana. Isso é algo muito curioso, porque eu falei que eu ia falar de Calil, mas me veio um flash aqui, por exemplo. O Calil falou que não ia comprar jogador que você precisaria pesquisar em Google. E o primeiro que ele comprou foi um cara que eu precisei pesquisar no Google na época. Cara, me fugiu o nome dele. Esse cara disputou o torneio de verão lá nos Estados Unidos, Volantim. Eu quero ver quem vai lembrar desse aqui. Me fugiu o nome desse cara agora. Eu nem sei por que essa lembrança veio aqui. Aspas. Cara, Daniel Nepomuceno na coletiva. O Atlético agora tem a obrigação de ir para a Copa Libertadores da América. Não foi. É o que eu falo, gente. A aspa do dirigente, a fala do dirigente, ela tem que ser de muita responsabilidade. Ela tem que ser muito bem pensada, né? E a gente usa muito aspas para tudo praticamente hoje que o torcedor atleticano pede no clube, é de algo que foi prometido para ele. E você quebrar uma, duas promessas porque aconteceu algo imprevisto, tudo bem. Mas quando você quebra praticamente tudo, aí eu entendo o torcedor atleticano ficar meio ressabiado. O mineiro já é meio desconfiado, meio ressabiado. Mas quando você quebra muita promessa, é realmente de se compreender que o atleticano fique mais desconfiado. É porque a gente está falando disso tudo. Para você que não está entendendo nada até agora, até porque eu errei muito no lead desse vídeo, que eu já deveria ter falado de cara qual era o principal assunto. Tô vendo se a assessoria do Galo me informou aqui sobre alguma dúvida que eu perguntei para eles. Não mandou ainda. O Atlético convocou os conselheiros do clube para votarem, para derrubarem um veto que tem da... A SAF tem 25% das ações da SAF. E existe ali um veto que não pode reduzir isso. É basicamente os conselheiros falarem, a partir de hoje pode reduzir esses 25%. E o que causa muita estranheza pra gente?
é que foi dito, prometido, reforçado, jurado e várias vezes usado como argumento positivo de que isso não ia mudar. Eu não vou ficar falando sobre a parte, usando o termo do Bruno Musi hoje, mercadológica aqui. Eu não vou falar sobre contrato de SAF, sobre o comportamento de outras SAFs no Brasil. Eu vou falar sobre o fio do bigode, a palavra, a relação com o torcedor atleticano, beleza? Hoje é mais um Fael torcedor aqui para que eles tentem entender qual é o sentimento hoje ao receber notícias assim. E é muito difícil você tentar passar para a SAF que você está, olha, tá dando errado a comunicação com o torcedor por causa disso. Porque eu tenho a sensação de que eles não aceitam que a comunicação deles é errada, de que a comunicação precisa ser através de twitteiro, extraoficialmente, uma porta ou outra que tem aqui na comunicação e tal, e mesmo dando errado nesse tempo todo, porque, cara, se você, não é você falando, se é um outro cara falando por aqui, a gente já sabe que não é, que é alguém tentando passar alguma coisa pra gente aqui, cara, que tá, a gente sabe de onde tá vindo. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso hoje para ficar bem claro. Se existia essa trava que atrapalha no mercado, Bruno Musi, você não chegou no clube há 2 meses, você tinha que falar para o torcedor atleticano lá atrás. O conselho pediu, eu vou aqui explicar para o conselho, para os conselheiros, de que não é possível, porque lá futuramente isso vai atrapalhar quando a gente procurar novos aportes. O problema é que tudo muda o tempo todo no que é dito para o torcedor, o que é dito na comunicação do clube. E isso não atrapalha só para buscar investidor lá fora, não atrapalha só para divisão de percentual. Esquece isso, cara. Não atrapalha percentual de ação, atrapalha a relação do torcedor. O torcedor perdeu a confiança totalmente. Totalmente, Bruno Musi. Era você lá e é você hoje com outra fala. Isso tem acontecido para tudo no Atlético, cara. Eu fui listando. Eu fui dar uma volta no bairro para pensar um pouco. E eu tô assim, cara, eles reclamaram do plantio, da quantidade de plantio de árvores, mas eles propuseram isso. Mas vamos lá, vamos para tem uma fala importante do Bruno Musi, tá? Para a entrevista para Itatiaia. Ele fala, olha, e não é obrigatório nem 10%. Existe uma leitura errada das SAFs do Brasil. A associação não precisa ficar com 10% obrigatoriamente, não. Pode reduzir. Gente, eu aprendi o seguinte, eu cito toda coletiva de treinador, aprende a pegar entrelinhas em coletiva, em entrevista. Ele deixa claro, nem 10% precisa. O que vem por aí, tá? Pode ser o... pelo menos nós vamos ficar com 10%. Tá ruim, tá, mas não vamos ficar com 10%. Pode ser muito diferente, tá? Aí vamos lá. O que foi o outro argumento quando se aprovou a SAF do Atlético? A partir de hoje, a associação não tem dívida mais. A dívida é do Rubens, do Ricardo e do Rafael. Mas na hora de atacar a dívida, teve que atacar o percentual da associação. Confiar na palavra, galera, é tudo. Isso vai valer para muita coisa. A frase que eu mais tenho ouvido e que mais me preocupa de tudo que eu ouço de torcedor o dia inteiro, cara. Ontem eu parei às 4 horas da tarde, eu falei assim, cara, eu vou tirar uma folga hoje, que eu tô meio estressado, tô pilhado. E fui assistir até aquela série do Wrexham lá, do Ryan Reynolds. E a hora que eu peguei o WhatsApp, eu fiz assim, ó. Só as mesmas mensagens. Eu tô perdendo brilho, eu perdi a confiança e tal. E hoje, a hora que eu fui passear pelo bairro pra dar um rolê, pra pensar sobre esse vídeo, eu ouvi exatamente a mesma palavra de novo, a mesma frase. Eu tô perdendo brilho de olhar ali, de ter essa relação que eu tenho intensa, cara. Porque eu tô desconfiado sempre, eu tô com uma relação de desconfiança sempre. E existe algo agora que interfere diretamente no futebol, é que esse comportamento de mudar a palavra atrapalha lá na bola rolando, porque ela tem acontecido com treinadores. O Kudê, ele deixou claro que isso aconteceu com ele.
O Filipão, quando saiu, disse em uma entrevista à Rádio Gaúcha que entendia muito bem o Kudê naquele momento, né? E o Cuca, esse ano agora, na coletiva de apresentação, ele pega o microfone lá e ele serve e fala, não, a gente precisa gastar um pouquinho mais do que tá entrando de dinheiro, né? Acho que a gente vai ter que fazer um investimento a mais. E aí foi prometido que o que entrasse com o futebol seria gasto com o futebol. E o Bruno Musi hoje, nessa mesma entrevista, fala que o Atlético tem que voltar a ter lucro. Ele cita, olha, tem a venda do Alisson, do Rubens, e o Atlético precisa ganhar mais do que gastar com venda de jogadores. Pode ser extremamente normal, mas porra, por que falar diferente anteriormente, cara? Desculpa. Pra quê? Aí é vício de mentir, cara. E o torcedor hoje tem internet, acabou a era do radinho, que se você colocava uma fita cassete e colocava no REC, e tinha salvo, você perdia tudo. Agora tá lá o print, o áudio. Aliás, eu temo que seja por isso que o Atlético hoje não permite que se grave os papos com a imprensa. Ano passado teve um na Arena MRV, chamaram lá o Terosa, 98, não podia gravar. Agora tá tendo um monte de encontro, não pode gravar. É medo do print? É medo do REC? Porque se o serviço é de excelência, o plano é de excelência e tal, era para ter orgulho de mostrar o que é dito ali, cara. Era para Alterosa passar uma semana do especial daquela reunião que aconteceu ali. A sensação que eu tenho é medo do REC. É medo do registro que crava com aquilo que eu falei no início do vídeo. Que é você ter a aspa, o vídeo, o áudio, para comprovar e cobrar depois. Né? Cara, é em muita área. O Atlético saiu da LFF e foi para a Libra. Ficou feio pro Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho estava envergonhado dos outros dirigentes. O Sérgio Coelho não sabia onde botar a cara e ficou puto lá no Atlético. Aliás, o Sérgio Coelho, por muito tempo, foi a peça, o rosto usado para ir para frente da câmera falar, para ficar registrado a fala dele. O Sérgio Coelho falava, a Libra é melhor, a LFF é melhor, a LFF aqui, que é... E do dia para a noite caiu por terra todo o argumento. Aliás, quem é parceirão na comunicação teve que mudar de argumento também para lá. Né? Tá vendo que é para técnico, para liga, para negociação de jogador, para tudo. O manto da massa. Prometeram algo para o atleticano, o projeto foi todo bagunçado, atrasado e não tinha resposta. O azulejo que venderam na Arena MRV com os nomes e tal, estou esperando até a resposta aqui. A hora que eu tiver a resposta eu vou postar no Twitter porque não chegou a tempo de eu gravar o vídeo. Eu vi um post no Twitter essa semana, o João inclusive comprou no meu nome, na minha conta lá da Arena MRV, porque eu tinha uma cadeira cativa, comprou e a galera fica... Cara, eu investi no patrimônio que é 75% de vocês hoje. Eu ajudei a construir o patrimônio que é 75% hoje, coloquei meu dinheiro e vocês vão me entregar a parte que era uma pedrinha escrito meu nome lá na parede, que era simbólico, eu tô homenageando um atleticano que se foi, eu tô do meu casal, que seja do gato, do cachorro, mas não fizeram a parte de vocês. Quer mais argumento? Gente... Eu sei que é difícil. Lá eles estão putos comigo agora essa hora, provavelmente, porque tem gente que pesca, que trabalha só pegando tudo que é dito na internet, né? Para mastigar e levar para lá. Inclusive, quando foi a aprovação da SAF, levaram meu nome para lá, que eu era contra a aprovação da SAF. Eu sei, gente, eu sei. Chegaram lá e falaram. E uma pessoa que até me surpreendeu falou, não, o Fael não é contra a aprovação da SAF e tal, mas eu sei que rolou esse debate. Né? Era para eles falarem assim, será que ele tem razão nesse vídeo aqui? Será que nós estamos pecando? Será que nós estamos exagerando em coisas que... Será que nós temos que mudar o nosso discurso quando for comunicar com o torcedor? Mas infelizmente eles devem ver como os países que estão em guerra pelo mundo hoje aí, de um lado e de outro. O que eu estou falando aqui é para melhorar a relação da SAF com a torcida, da instituição, gente. Eu não quero guerra com ninguém, não.
Sou pobre, feio, largado do mundo aqui. Quem sou eu para comprar briga com vocês? Eu entendo aqui que eu sou pequenininho na sociedade, jamais faria. Porém, querendo o bem de vocês, eu tenho certeza que vocês encaram o que eu estou dizendo aqui como algo vindo de um inimigo. Sem assumir, o Atlético tem um problema de ego, vaidade, de assumir erro que é crônico de várias administrações. Eu acho que é do futebol isso. Eu vou ser justo. Vamos para mais uma situação. O Chuteira Gate. O atleticano foi lá pro estádio na esperança de ser escolhido para conhecer o Bernard e tal. E uma semana depois ele tem a sensação de que foi passado para trás pela própria instituição. Eu tô mentindo? O que eu tô mentindo aqui? Eu tô mentindo nessa parte da chuteira, eu tô mentindo no azulejo, eu tô mentindo no manto da massa, eu tô mentindo na Liga, FF Libra, eu tô mentindo na do técnico, dos 25%. Qual parte que eu menti aqui até agora? Eu tô mentindo na parte que prometeram uma base com print lá do Twitter, uma base forte nos próximos anos, e a base do Galo foi esquecida nesse período. A base do Galo é horrorosa, tem os seus valores, tem o Vitão, tem o Cobra lá no Sub-17 que subiram pro Sub-20, mas a base do Galo vive seus piores dias, rebaixada, porque não foi cumprida a promessa, porque foi dito uma coisa e feito outra. Porque o Galo Business Day, que é praticamente uma coletânea de promessas não cumpridas, o Galo Business Day, ele vale uma reação do Casimiro, né, dessas... Ô, Frossá, faz para nós aí que você tá com equipamento para isso, tá? Faz um react do Galo Business Day, que as dívidas, que o Daimon ia ser vendido para atacar dívidas onerosas, as dívidas mais complexas, e que isso ia fazer o Atlético rodar muito mais fácil nos próximos dias, que o Fred Melo Paiva seria pagado do muro porque viria um rodízio de pinturas no muro dali para frente e tal. Eu menti em alguma dessas coisas aqui? Pera aí. Vou ler uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Os conselheiros foram chamados mês passado para conversar se aceitariam a diluição. E detalhe, eleição de conselheira por agora também. Pois é. Já sondaram com alguns conselheiros e agora tem eleição do conselho. Sabe como que é a eleição de conselheiro no Brasil? Não é no Galo, não. No Brasil. O clube escolhe quem vai ser eleito. Quem se mostrou um pouquinho contrário aqui nessa mensagem, nessa sondagem, será que vai ser eleito? Tem uns que não precisam ser eleito, mas esses já pegam o sobrenome de todo mundo, que está lá nesse que não precisa de eleição, e você vai ver que está em casa, tá? E também deve ser o último suspiro do Conselho Deliberativo do Atlético, né? A SAF perdendo cada vez mais esse percentual, deve ser o último suspiro realmente. Mas minha preocupação é a seguinte: eu venho no último pós-jogo agora, depois da vitória contra o Bucaramanga, eu fiz um vídeo convocando a torcida para lotar o estádio, para não afetar a relação com o time. Eu venho a alguns vídeos nas férias agora falando, galera, não deixa a relação... Tá registrado, gente. Tá registrado a aspa aqui, a fala. Não deixa a relação, se você tá chateado com a SAF e tal. E fui muito atacado por isso nos comentários ou em mensagens que recebi por causa desse vídeo. Não deixa a relação com a SAF te chatear, esquece, blinda o escudo do Atlético, blinda a bandeira, blinda a camisa, paga seu GNV, vai para arquibancada e tal. Então, o meu medo é que isso afete a relação da torcida com o Atlético, porque o Atlético, para mim, ele é blindado, ele é intocável. O Atlético está acima de tudo. Eu vou continuar batendo essa tecla. Não deixe a relação de qualquer mágoa, qualquer chateação afetar a sua relação com o time, com os jogadores. Não deixe de curtir o Atlético na arquibancada. Sua vida tá passando, vai chegar um dia que talvez você não consiga estar lá e tal. Não, eu optei por pagar meus 2 anos seguidos de Galo na veia forte e vingador.
Forte Vingador, é o preto que tá abaixo. Forte Vingador, não deixe, galera, mas não deixe de demonstrar sua insatisfação quando você estiver insatisfeito. Não deixe de elogiar quando você achar que merece elogio, que é isso que tem que ser para o melhor do clube, tá ok? No mais, o que tiver ao alcance do microfone do Fael, seja aqui no Camisa 12 ou lá no Alterosa Esporte, vocês podem ter certeza que eu faço, porque lá atrás, quando comecei o Camisa 12 em 2009, foi depois de uma final com goleada em clássico, né, que eu achava que o Atlético estava num ponto vindo de um centenário terrível. Então, começou na pior, não comecei na maciota não, na boa não. E comecei lá no interior também, com o pacto de tentar o máximo possível para dar o mínimo de contribuição para um Galo melhor. E esse é meu pacto, essa é minha obrigação, por isso o desabafo aqui. Não é por venda de 15% não, tá? É por causa da palavra, da forma como está sendo comunicado como atleticano. É isso, até o próximo pós-jogo aí, amanhã, mais tarde. Abraço. Assista lá no Bolivar também, clica aqui no link da KTO também. Abraço.